Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Estou no estúdio da Multirio para a gravação de mais uma aula para você, estudante. Na aula de hoje, teremos uma participação mais do que especial. Ele é assessor especial do secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, o professor Wilman Costa. O professor Wilman é psicanalista e doutorando na Universidade Veiga de Almeida. Ele fará uma participação para explicar, conversar com você, estudante. Na nossa aula de hoje, trabalharemos competências socioemocionais. Daremos ênfase ao pensamento crítico. Vamos começar? Afinal, o que são competências socioemocionais e para que servem? Olá, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou responder a provocação da professora. O que são as competências socioemocionais e para que serve? Então, competências socioemocionais é a maneira que a gente encontra, né, que a gente desenvolve. Não é nativa, não nasce com a gente desenvolve principalmente na escola, na família. E para que elas servem? Competências socioemocionais são aquilo que a gente encontra para deslizar socialmente. É aquilo que a gente aprende e usa, né? A competência é exatamente o uso das habilidades. Então, quando você aprende uma coisa e sabe usar bem, e aquilo vai melhorar a sua vida, vai fazer com que você deslize melhor socialmente, isso é competência socioemocional. Então, vamos dar um exemplo para isso. Criatividade, né? É uma competência socioemocional. Quando você é provocado para isso, então você pode escrever uma história, você pode desenvolver um jogo. Isso é criatividade, isso é competência. Percebam que a competência, você busca as habilidades que você já tem para poder você aplicar a sua competência, né? Hoje o foco da aula, né, vai ser a criatividade, que também é uma competência socioemocional. Ela ajuda a gente a transitar e ver o mundo de forma crítica. Então, as competências servem para a gente deslizar melhor socialmente e ser mais adequado socialmente. E isso aumenta muito a nossa empregabilidade. Algumas competências socioemocionais: criatividade, empatia, abertura para o novo, autoconhecimento, colaboração e pensamento crítico. Na aula de hoje, o nosso foco é o pensamento crítico, uma competência fundamental na tomada de decisões e em várias outras situações da nossa vida cotidiana. Vamos analisar 3 textos, 2 tirinhas e um poema. Vamos iniciar a leitura. Ligam felicidade ao consumo. Só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Professor Wilman, qual a sua análise da tirinha? Então, vamos ler a tirinha. Ligam felicidade ao consumo. Só propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. Então, isso vale realmente uma crítica. Será que o consumo está ligado à felicidade? Se a gente pensasse dessa maneira, então todo consumista, todo rico seria feliz. Mas isso é verdade? Evidente que não. A felicidade depende muito do nosso estado de espírito. Tem pessoas que eu converso que falam assim, felicidade para mim é andar de bicicleta, né? E pessoas que poderiam comprar o mundo. Então, isso não está intimamente ligado, tá? A felicidade, como eu falei, é um estado de espírito e não depende de consumo. Então, a gente precisa olhar
com espírito crítico as propagandas, porque por trás da propaganda está o desejo da gente consumir. Mas, na realidade, qual é o nosso desejo? A gente precisa refletir sobre isso. Estudante, você percebeu que é tudo muito simples? As crianças utilizaram água, sabão e um pedacinho de arame e compartilharam momentos de grande alegria. E você, o que te faz feliz? Com quem você compartilha esses momentos? Vamos analisar agora a segunda tirinha. Tio, viu as novas fotos de galáxias que os cientistas tiraram? Vi sim, Tuta. Faz as coisas da Terra parecerem tão insignificantes, né? É. Qual o sentido de ter escola todo dia, por exemplo? Vou pedir a um cientista para te explicar. Professor Wilman, qual a sua análise da tirinha? Então, pessoal, vamos ler outra vez a tirinha? Tio, viu as novas fotos de galáxias que os cientistas tiraram? Vi sim, Tuta. Faz as coisas da Terra parecerem tão insignificantes, né? É. Qual o sentido de ter escola todo dia, por exemplo? Vou pedir a um cientista para te explicar. Então, pessoal, vamos fazer a nossa análise da tirinha, né? Primeiro a gente precisa entender, olha só, quando o tio responde a sua sobrinha, né? Vou perguntar ao cientista, porque, olha só, a gente só pode analisar quando as coisas estão muito, muito distantes, fica difícil de se analisar. Então, a gente analisa, melhor, quando está fora do contexto, a gente analisa, e na escola a gente analisa dentro do contexto. Então, a criança pergunta, então qual o papel da escola? O papel da escola é exatamente fazer essa interação. Então, a escola não vai ter sentido se você não está participando dela, se você não está envolvido, se você não está participando, construindo alguma coisa. Então, na escola, a gente é despertado pelo desejo de aprender. Então, o papel da escola hoje, diferente de antigamente, que a gente ia só para aprender conteúdos, a escola serve também para a gente despertar o desejo um no outro. Esse desejo pode ser despertado pelo professor, pelo colega, mas a gente só faz as coisas, só desenvolve através do desejo. Então, tudo que a gente faz na vida é despertado pelo desejo. Lembra da tirinha anterior, que a propaganda fica fazendo a desejar alguma coisa? Então, na escola, a gente precisa entender isso, que o desejo é sempre despertado pelo outro, mas de uma outra forma, não para fazer consumismo, mas para a gente aprender. A criança levanta o questionamento sobre por que é importante ir à escola. O adulto não se posicionou criticamente. E você, estudante, por que você vai à escola? Pessoas que desenvolvem o pensamento crítico formulam hipóteses, defendem suas ideias e tornam-se protagonistas. São capazes de formar opinião própria. Vamos ler e analisar o terceiro e último texto de hoje. É um poema. Ele está no seu material Rio Educa. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2022, página 24. Dialogando. A vida verdadeira. Tiago de Melo. Pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada. Vida que não se guarda, nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço. Levando um ramo de sol, mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria. A vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi, o caminho me ensinou a caminhar cantando.
como convém a mim e aos que vão comigo. Agora vamos destacar e analisar alguns versos do poema. A vida que não se guarda, nem se esquiva assustada. É necessário ter coragem para enfrentar os desafios da vida. A vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Os versos propõem uma reflexão. Luz, calor, fogo significam desejo de viver. Aprendi, o caminho me ensinou a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo. Caminhar cantando significa ser otimista, ter otimismo, não só individualmente, mas na construção junto ao coletivo. Estamos chegando ao final da aula de hoje, mas antes vamos revisar. Na aula de hoje, compreendemos que as competências socioemocionais são desenvolvidas pelo indivíduo na interação com o outro. Percebemos que a criatividade, a empatia, a abertura para o novo, o autoconhecimento, a colaboração e o pensamento crítico podem ser desenvolvidas no ambiente escolar. Aprendemos que o pensamento crítico é a capacidade de analisar informações, experiências, comentários ou situações com o objetivo de formar uma opinião própria. É hora do desafio da aula de hoje. Vamos fazer a leitura desse texto não verbal. A mensagem é transmitida utilizando apenas imagens. Uma criança está em seu quarto. Da parede há várias referências positivas, grandes vozes da música que cantam, interpretam e compõem. Um campeão de Fórmula 1, um casal de atores, personagens de histórias em quadrinhos, brinquedos. De pé sobre a cama, o menino está ouvindo música. Os pais da criança estão na porta do quarto, observando. Eles parecem satisfeitos. Desafio: exercite o pensamento crítico. Qual é a provocação feita pelo texto ao lado? Professor Wilman, gostaria de deixar um recado aos nossos estudantes antes de encerrar essa aula? Espero que vocês tenham entendido e aproveitado a minha fala, entendido o que é o pensamento crítico e os links que foi apresentado nessa aula, como o texto verbal, não verbal e o que a gente pode entender, fazer a leitura de mundo, tá? Então, é isso e até a próxima. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje contamos com a participação do professor Wilman Costa. Espero você na próxima. Tchau, tchau.